Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Sente-se, por gentileza. O tema é fé. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos: como é que não tendes fé? Ele acabara de fazer um discurso sobre o que é fé, no capítulo 4. E após esse discurso, após o argumento e muita fala, chegou a hora de fazer a prova, né? Porque nós falamos de boca para fora, mas a gente precisa experimentar. Nós precisamos passar pelas dificuldades, pelas tempestades, para que a nossa fé realmente esteja alicerçada em Jesus. De que valerá ter um discurso de fé, mas não colocar essa fé à prontidão, não testar essa fé? Então Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, depois de elaborar, depois de comentar e anunciar o que seria fé, ele fez um teste com seus discípulos. Esta é a verdade. Também assim, a fé que nós anunciamos ter na igreja, a fé que nós proclamamos durante o louvor, a fé que nós diariamente comunicamos aos nossos amigos, essa fé precisa ser provada. E é passando pelo frio da desgraça que nós nos comportamos como aqueles que realmente servem ao Senhor e que creem, acima de tudo, que Ele está no controle. E aqui não é diferente. Jesus, após esse discurso, vai enfrentar 4 inimigos no capítulo 4, até o capítulo 5. É o inimigo da tempestade, o oceano. Segundo inimigo que ele vai enfrentar no início do capítulo 5, pode ver na sua Bíblia, é um endemoniado, é o diabo. O terceiro inimigo que ele vai enfrentar é a morte, com a filha de Jairo. E o quarto inimigo é a doença. Então a Bíblia está dessa maneira, toda entrelaçada. Jesus faz um discurso de fé e enfrenta esses 4 inimigos. Quem é que nunca enfrentou um desses 4 inimigos, né? Mas agora, vamos nos concentrar nos versículos que nós fizemos a leitura, do capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Primeira verdade, você precisa levar para a sua vida: tempestades não anulam a bondade de Deus. Tempestades não conseguem sucumbir, não conseguem destruir a bondade de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós só conseguiremos ver a majestade dos montes nos vales. A gente só vai encontrar o brilho das estrelas durante a escuridão, nas trevas. Nós só vamos encontrar motivos para realmente viver e dedicar a nossa vida quando nós enfrentarmos obstáculos. E isso Jesus está tentando estimular, levar os seus discípulos a que eles possam realmente confiar as suas vidas ao Senhor. E esse é o propósito de Jesus para com os nossos problemas, com os nossos obstáculos. O Senhor em nenhum momento
ele não é determinista. Existe uma teologia determinista, de que Deus provoca os problemas para que ele venha a ser adorado, que isso está acontecendo para que Deus seja adorado. Olha, Deus não precisa ser paparicado. Deus não tem problema existencial que todo, não me adoraram hoje, o que aconteceu? Deus não tem essas crises. Olha, não orou hoje, eu estou tão triste aqui, porque o David não orou hoje. Deus não tem problemas existenciais como nós temos. Ele quer encorajar os seus discípulos. Ele quer dizer, acima de tudo, que jogando por terra qualquer teologia determinista, de que Deus está provocando as coisas para ele ser adorado, enaltecido, crer num Deus assim é crer num Deus muito cruel. Um Deus que fica fazendo queda de braço com a nossa vida. Ele está fazendo isso para ele ser... Não, o que o Senhor está nos dizendo. Lembre-se no capítulo 11 de João, quando Lázaro está morto. Olha, ele está morto, parece que Deus provocou aquilo para que a glória dele seja manifestada. Não, mortes, sinistros, tempestades, obstáculos, tristezas acontecem na casa dos amigos de Jesus, e o Senhor está dizendo para nós e para os seus discípulos nesse contexto, de que nós enfrentamos tempestades na vida, somos levados até elas, mas que o Senhor está conosco. E essa é a pergunta: como é que não tendes fé? Eu acabei de pregar que se tiver fé como um grão de mostarda, como é que vocês não tendes fé? E ao final da tarde, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Depois de pregar, qual foi a ordem? Passemos para o outro lado da margem. Chegou a hora do teste. Chegou a hora de mostrar quem é que tem fé. Chegou a hora de mostrar convicção. E essas tempestades da vida chegam, e como elas são? Como elas se apresentam? Como elas se revelam? Elas se aparecem quando nós menos esperamos. Quando está tudo organizado, quando você se coloca num lugar e fala, daqui ninguém me tira, né? Estivemos com o Senhor agora, um discurso de fé lindo. Os problemas, as tempestades aparecem quando nós menos esperamos. Não manda telegrama, não anuncia que dia que vai chegar, para você se preparar, se resguardar. Não, ela chega de surpresa. Mar da Galileia, num lugar cercado pelas montanhas de Golã, ventos gelados do Monte Hebron, lugar que eles conheciam, era a residência, e ali descia furiosa uma tempestade sobre os discípulos, sacudindo o barco, suscitando ondas, provocando tempestades, e eles estão no meio. Por quê? Porque o Senhor disse que era necessário passar para o outro lado da margem. E elas chegam, nos surpreendem e começam a sacudir o barco da nossa existência. Começam a sacudir o barco da nossa vida. E nós precisamos nos apegar em quê? Na palavra de Jesus. Diz o texto que nós fizemos a leitura, que o barco era varrido pelas ondas, de modo que enchia de água. Esse vento está provocando tempestade, os discípulos estão atentos, os discípulos estão preocupados, por isso essas tempestades que nós enfrentamos, elas nos ameaçam constantemente. A gente fica sem chão, pensa, vamos perder a nossa vida, tudo acabou, está tudo destruído. Dessa tempestade, Pedro, nós não vamos sair do outro lado. Olha o que nós estamos enfrentando. Deixa assim abaladas as nossas estruturas, deixa abalada a nossa formação, deixa abalado tudo aquilo que nós, ao tempo e com o Senhor, fomos construindo, mas essa tempestade chegou sem pedir licença, mudou a minha vida, e agora eu preciso enfrentá-la, eu preciso encará-la. Alguns casos não são pessoas distantes, são episódios que você não conhece, são coisas do seu dia a dia. E eles estão no lugar
que eles tinham super habilidade, que eles conheciam a força do vento, que eles sabiam de tudo, é ali, nesse lugar, extremamente conhecido pelos discípulos, que chega a tempestade e Deus precisa trabalhar o coração deles como precisa trabalhar no nosso. Sabe o que acontece? As tempestades, quando chegam, elas trabalham de uma maneira que nós perdemos a nossa capacidade de administrar. O barco é varrido pelas ondas, começa a encher de água, e assim são as tempestades, e assim são os momentos obscuros que nós enfrentamos na nossa existência. Chega de repente, você acorda no Delbar de um dia e é uma surpresa, você não está bem, muda a sua rotina, e você, que embora tinha uma certa destreza sobre a sua vida, que você se conhecia muito bem, você não consegue administrar a sua própria existência, você não consegue administrar as turbulências que você está enfrentando. Os discípulos se esforçavam para controlar a força do vento, da tempestade. Os discípulos estavam debruçados em tentar resolver esse problema, mas a tempestade era maior que as suas forças. O problema parece ser maior do que a minha capacidade de resolver. Embora a gente entre num sentimento de fragilidade, né, de que não consegue administrar um negócio que você sabia fazer tão bem. São momentos da vida, são episódios corriqueiros, são acontecimentos que a gente era tão habilidoso e agora não conseguimos dar conta, conduzir a nossa existência, conduzir a nossa história. Nossos esforços não são capazes suficientemente fortes para resolver os problemas. Nos esforçamos, agitamos a nossa vida, queremos virar essa página, mas não conseguimos. Não conseguimos. Enfrentamos problemas que deixam uma profunda sensação de impotência, né? Você pensa, como é que eu não consegui resolver isso? Como é que eu não mudo a minha história? Como eu não encaro essa tempestade e transformo esse momento? Porque elas nos surpreendem, vêm de surpresa. E a gente precisa recordar as palavras de Jesus. Nós precisamos recordar a mensagem do Senhor. Transforma o nosso lar, transforma a nossa família. Tempestades que dilaceram o coração, Mar da Galileia, lugar conhecido pelos discípulos, e é um lugar de profundas provações. Em casa, no trabalho, no dia a dia da vida, nas nossas banalidades, nas coisas que nós pensamos, o Mar da Galileia, o que era comum, se mostra um monstro indomável. O que era comum para você se revela algo que você não consegue contornar, que você não consegue administrar. É assim, dessa maneira, que se mostram e se revelam as tempestades da vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: após conhecer essas tempestades, surgem os conflitos internos. Elas chegam e a gente começa a viver internamente uma tristeza e um sentimento de abandono. Como são esses conflitos que nós enfrentamos? Como são? Primeiro, sentimento de solidão. Vivemos conflitos eternos com essas tempestades. A gente pensa que nunca vai superar. Mas eu quero te dizer uma coisa: você precisa conciliar tempestade com a presença de Jesus. Aprenda a conciliar tempestade com a presença de Jesus. Sentimos que o Senhor nos abandonou. Minhas irmãs, quem mandou entrar no barco e passar para o outro lado da margem foi Jesus. Só que nós, quando a tempestade chega,
A gente se esquece de tudo isso. Nós esquecemos que o Senhor está conosco no barco e que Ele mandou passar para o outro lado. Ficamos desesperados no meio da tempestade. Estavam então, esses aqui usando o clichê evangélico, né? Esses estavam no centro da vontade de Deus, né? Não é? No centro da vontade de Deus. É muito comum isso de ouvir, como é que tá? Estou no centro da vontade de Deus. Por isso minha vida está uma bênção. Esses homens, eles estão no centro da vontade de Jesus. Só mandou passar para o outro lado, então a gente foi. Então aprenda a conciliar obediência com a presença de Jesus. Tempestade com essa presença. O sentimento de abandono, de solidão, estavam fazendo o que Jesus mandou que estivessem fazendo, cumprindo uma ordem. O Senhor mandou fazer dessa maneira, então eu vou fazer. Mandou atravessar para o outro lado, então eu vou. Jonas entrou numa tempestade por desobediência. Mas esses discípulos não, entraram numa tempestade por obediência, por fidelidade à palavra de Jesus. Há momentos que nós sofremos na vida, há momentos que nós passamos por tempestades da vida, não por estarmos na contramão, mas por estarmos cumprindo a vontade de Deus. Então tenha sensibilidade para notar, para enxergar o Senhor contigo nesse momento, atravessando esse mar da Galileia, atravessando essa tempestade do teu lado. Se você precisa conciliar a presença de Jesus no meio da tempestade, nós não conseguimos em alguns momentos, por quê? Por causa dos conflitos internos que vivemos. Ele não está aqui, não. Me abandonou. Me deixou sozinho, mandou atravessar e pulou do barco. Porque eu estava indo, ele já voltou para a terra. Conflitos. Precisamos conciliar tempestade com a presença de Jesus. Ninguém imagina que estar numa tempestade, Jesus pode estar nela. A gente só consegue associar a nossa vida com a presença de Deus quando está tudo bem, quando está tudo calmo. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Senão, não teríamos a nossa vida, a nossa individualidade. Não enfrentaríamos dissabores para que isso pudesse forjar, aumentar, fortalecer a nossa fé. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas lutas, de certos desafios, de provas, de vales áridos, de tempestades. Então comece hoje a conciliar obediência com tempestade e presença de Jesus. E o Senhor no meio disso tudo. Mesmo com Jesus enfrentamos tempos difíceis, mesmo servindo ao Senhor enfrentamos dificuldades. Se após o discurso de Jesus sobre fé, agora chegou a hora da aula prática, chegou a hora do estágio. E os discípulos precisam enfrentar esse estágio. E a tempestade, o que ela fez? Ajudou os discípulos de como iriam sair dessa situação em que se encontravam. As tempestades só têm esse valor pedagógico, didático, se a gente der essa importância de que ela vem nos auxiliar, elas vêm nos mostrar algumas coisas que nós precisamos saber e recorrer ao Senhor, e que mesmo nessa tempestade podemos confiar no Senhor Jesus, que atravessa conosco, que está conosco nesse momento difícil. Mas tem um certo detalhe que a gente não gosta muito. Mesmo vivendo conflitos na vida, aprenda a conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Ele não tinha nem lugar para reclinar a cabeça, né? Aqui tinha um travesseiro, olha. Aproveitar para descansar um pouco. Aprenda a conciliar tempestade com o sono de Jesus. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Nosso maior drama, às vezes,
não é a tempestade. Nosso maior drama, repito, não é a tempestade, mas é Jesus dormindo nesse temporal. Nosso maior drama não é o problema, a crise, é o fato de Jesus estar quieto, das coisas não mudarem. E é legítimo esse sentimento. Nossa maior crise é o fato de que ele está vendo, né? Mas parece que está dormindo. A tempestade sacode o barco e ele está descansando. Nossos olhos precisam estar em quem? Em Jesus. Nenhum discípulo prudente levantar a voz e falar assim: peraí, gente, se ele dorme, vamos descansar também. Se ele está dormindo, para que esse desespero? Conciliar a tempestade com o sono de Jesus é muito difícil, porque a gente quer a solução rápida. Mas você não precisa pensar no sono dele, você precisa pensar o seguinte: ele está aqui. E se ele descansa no meio de uma crise, eu preciso descansar também. Se ele dorme durante uma tempestade, eu preciso dormir também. Mas os conflitos que nós vivemos no meio de uma turbulência de problemas e de tempestades, não conseguimos de maneira nenhuma tranquilidade. O maior aperto dos discípulos é o fato de Jesus estar dormindo. Mestre, o Senhor não se importa, estamos perecendo, o Senhor dorme. É isso que incomoda os discípulos, é isso que incomoda a nossa vida. Por que as coisas não se organizam logo? Jesus está fazendo uma aula prática com os discípulos e pode estar fazendo também uma aula prática contigo. Pode estar se escondendo, embora te olhando, para que desperte em você essa certeza que o que mais tem te incomodado não é a tempestade, não é o obstáculo, mas é o fato de que ele está quieto. Impressionados pelo fato de Jesus estar dormindo no meio de uma tempestade, vamos lá acordá-lo, despertamos ele desesperados. Ficamos indignados pelo fato do Senhor não agir, entristecidos pelo fato de ele não fazer nada de diferente. Sabe o que é isso? Isso é não acreditar em Deus, isso é não acreditar na presença de Deus, por causa dos conflitos internos que nós vivemos, meus irmãos. Então, ouvir a palavra de Deus, e nesse momento estar aqui, é uma certeza que você pode levar, de que o Senhor, Ele está contigo nesse barco. Embora as coisas pareçam sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração, Ele está contigo. Quando Deus parece distante, quando Deus parece indiferente, é que Ele está preparando algo muito melhor e muito maior para você. Ele quer cultivar dentro do seu peito uma fé suficientemente grande para encarar essas dificuldades, para que na próxima tempestade você se lembre, naquela que nós enfrentamos ele dormia, então essa nós vamos enfrentar e nós vamos passar para o outro lado da margem, e isso nós nos esquecemos. Fica todo mundo desesperado, puxa daqui, faz uma coisa dali, tenta resolver e não vai resolver. No meio da tempestade, só resta confiar no Senhor e chegar com lucidez do Espírito Santo e falar o seguinte: olha só, Ele descansa, então vamos descansar. E mais uma coisa, vamos nos lembrar da palavra de Jesus. Nós esquecemos com muita rapidez o que Jesus nos falou. A gente se esquece dos sonhos, daquilo que nós construímos nos primeiros momentos com Jesus.
das palavras que ele gerou no nosso coração. A palavra dele naquele dia foi: passemos para o outro lado. Um lúcido poderia falar o seguinte: gente, nós vamos chegar do outro lado, porque é a palavra dele que nos dá garantia. Você vai superar, você vai atravessar essa tempestade, você vai romper a aurora, você vai chegar do outro lado. Confie na palavra de Jesus. E essas tempestades não vêm para te destruir, vêm para te ensinar grandes promessas, grandes coisas que Deus deseja fazer na sua vida. Se nós já sabemos como são as tempestades, que nós já entendemos os conflitos que nós atravessamos durante a tempestade, no meio da tempestade fazemos algumas perguntas. E as perguntas são essas: Mestre, não te importa que pereçamos? Você nunca fez essa pergunta? Mestre, você não está preocupado comigo, não? E nunca fez aquela oração no meio da rua, né? No metrô, no ônibus: oh, Senhor, olha o que está acontecendo, faz alguma coisa, Senhor, por mim. Nós fazemos essas perguntas. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasce no meio de uma grande crise. Essa pergunta nasce no berço de muito sofrimento, de muita tristeza. Na carranca da morte nasce essa pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, o Senhor não se importa com a situação que está a minha família? Mestre, o Senhor não se importa com a situação que está o meu coração? O mar parecia sepultar as últimas esperanças desses discípulos. O mar parecia jogar tudo por água abaixo. E no fundo do mar os seus sonhos, esgotados de tantos esforços, esgotados de tantas buscas. Nós nos esforçamos até para Deus mudar a situação. Ah, vou na oração aqui, vou na outra oração ali, vou na igreja não sei o quê, vou no palco não sei da onde. Ah, está tendo agora um evento, eu soube agora que vai ter numa igreja que vai cobrar a entrada, hein? Cuidado com esse tipo de falso profeta que está pregando, arrasta milhões, cobrar entrada de igreja. E o discurso vazio, sabe qual é? Ah, tem que cobrar para a gente saber a quantidade de gente, porque vão vir muitas pessoas. A igreja está entrando num caminho perigoso. A igreja está entrando num caminho perigoso. Quando começa esse assunto de cobrar a entrada da igreja, nós vamos perder com isso todas as prerrogativas de ser, então, um lugar religioso que prega a fé, que não vise lucro. Porque quando você começa a cobrar a entrada, você já tem um propósito: visar lucro, visar dinheiro. E aí você para de ser uma igreja que prega a palavra de Deus para um outro propósito, embora no nome de Deus. Os falsos profetas fizeram isso. E a gente fica para lá e para cá, com muitos esforços para que as coisas mudem, sem perceber, se dá conta de que o Senhor está ali dormindo. Está no mesmo barco, vivendo a mesma situação, na mesma tempestade, nos mesmos conflitos que eu estou vivendo. Ele está ali dentro, inserido. E descansa, porque ele crê em Deus. E esgotados desses esforços, que são meramente humanos, cumprindo regras humanas, expedientes humanos, para que as coisas mudem. Tem um orador tal, 2h da manhã, diz que faz chover. O outro diz que para de chover. Confie em Deus, que está com você dentro da sua casa, que ouve a sua oração, que atende o seu clamor. E esses esforços humanos, sabe o que eles vão trazendo? Mais dor, mais frustração, mais vazio. E cansados disso, a gente clama: Mestre, o Senhor não importa que nós estamos perecendo. Um grito que evidencia medo da tempestade.
que evidencia um conflito e provoca um medo porque isso parece maior do que nós mesmos. Preciso gritar para que Ele atenda a minha oração e meu clamor. E diante de tanta dor, diante de tanto esforço, o grito do nosso peito: Mestre, estamos perecendo, o Senhor não faz nada. Mas quando gritamos, evidenciamos alguma fé, é claro. Mostramos para Ele que a resposta para esses conflitos é a sua presença e que precisamos dEle. Está evidente. Se não tivessem essa fé, não clamariam pelo Mestre, né? Vamos fazer aqui a dança da tempestade para ver se para de... Vamos fazer o ritual da chuva, do vento, do Monte Hebron. Vamos ler lá as tradições marítimas, como é que faz para acalmar uma tempestade? Mas o grito evidencia uma fé. E se não tivessem fé, não clamariam por Jesus. Mas eles sabem que a resposta está no Senhor. E na hora do desespero e da tempestade, quando nós nos esgotamos dos nossos esforços, dos nossos recursos, só nos resta uma saída: clamar ao Senhor. E é isso que eles fazem. Todos os esforços se foram, todos os recursos, não temos mais para onde ir, só resta clamar ao Senhor e pedir a Ele. E o grito que vai evidenciar uma fé, mas também uma fé deficiente. Uma fé deficiente, porque se tivessem uma fé madura, não ficariam como meninos agitados, bobinhos, né? Entrando em pânico, desespero. Olha, nós estamos perecendo. Eu vou morrer dessa situação. Isso vai acabar com a minha vida. Minha vida se foi. Estou aqui, mas não estou. Não é isso. O maior perigo que enfrentamos não é a fúria do vento. O maior perigo que enfrentamos não é da tempestade, mas a incredulidade. Incrédulos. A evidência da fé, a convicção do cuidado de Cristo tem que estar presente no nosso coração o tempo todo. Eu sei que Ele vai se levantar. Eu sei que Ele está mudando essa história. E quando Ele permite essa tempestade, é porque quer dizer alguma coisa. E que se nós não aprendemos, Ele vai dar de novo. E a gente precisa aprender. Porque Ele quer forjar algo maior. Mestre, percebam que Ele conversa com os discípulos antes de acalmar a tempestade, né? Ele não acorda aí. Para aí, vento, emudece. E aí depois conversa. Não. Ele está conversando no meio da tempestade. Mestre, não importa que pereçamos. Ele despertou, repreendeu o vento, acalmou o mar. E aí ele pergunta para os seus discípulos: gente, por que vocês são tão tímidos assim? Porque como é que vocês dizem que não têm nenhuma fé? Essa pergunta eu estou te fazendo hoje, para você que me ouve. Por que você diz que não tem nenhuma fé? Como é que não tendes? Está lançando você para dentro de você mesmo. Faça a pergunta agora. Como é que não tendes nenhuma fé? Tudo que você já enfrentou nessa vida, todos os obstáculos e tempestades você já enfrentou. O Senhor te trouxe até aqui. Você tem uma vida e precisa viver com abundância. Como é que não tendes fé? Os discípulos falharam no teste prático, na aula, no estágio. Falharam. Reviveram medos, pânicos, tristezas. Porque onde o medo aparece, a fé desaparece. E nós podemos ter medo, mas o medo não pode trazer covardia. O medo não pode me paralisar. E a fé desapareceu. E ficamos com medo,
porque duvidamos que Deus está realmente no controle. Ficamos perplexos, entristecidos, cabisbaixos, enchemos-nos de pavor, porque pensamos que as coisas estão fora de controle. Achamos isso, mas não estão. Deus está no controle de todas as coisas. Ficamos desesperados porque pensamos estar à nossa própria sorte, mas não estamos. Deus está ciente do que estamos atravessando, mas nós perguntamos e devemos acreditar nessa manhã, devemos confiar na promessa de Jesus. Passemos para o outro lado da margem. Confie nas promessas que o Senhor te fez algum dia. Precisamos confiar na presença de Jesus. Entregaram-se ao medo, ao pânico, ao desespero, à tristeza, ao sentimento de morte. Tirou o leme de suas mãos, tirou o leme da sua vida, porque você se esqueceu da presença de Jesus. Ficamos desesperados porque desprezamos a paz que vem de Jesus. A tempestade rugia e Jesus dormia. É a paz que Ele veio trazer. E nos esquecemos no meio da tempestade. Ficamos desesperados porque deixamos de acreditar no poder de Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor e está contigo nesse momento. Naquele dia, repreendeu o vento e o mar, porque Ele tem poder para mudar todas as circunstâncias da sua vida. Ele tem poder para transformar todos os episódios de desesperança que você está vivendo. E aqui seja aquilo que assola a sua vida, ou que traga tristeza ao teu coração, ou à sua família. Você vai dizer, você vai anunciar. Depois de atravessar esse obstáculo, essa tempestade, você vai proclamar como os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos caminhavam com Jesus e não sabiam ainda que era Jesus. Quem é este? Este é aquele que vai intervir na sua vida e na sua história e sempre vai agir. Esse é aquele que, quando todos os recursos humanos se esgotam, ele entra. Esse é aquele que caminha do teu lado, que está no controle das tempestades que te ameaçam. Isso não pode te destruir, não pode acabar com a sua vida, porque Ele descansa. Confie na promessa de Jesus, confie na presença de Jesus, confie na paz que Jesus veio trazer e confie no poder, na autoridade de Jesus. Emudece, acalma-te. Fique de pé, por gentileza. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aí a gente muda de figura. Antes tinha medo da tempestade, agora tem medo de Jesus. Quem é esse? O pavor era a tempestade, agora apavorados com Jesus. Quem é este? Este é o Senhor que caminha do teu lado. Eles antes estavam amedrontados pelo vento, agora estão amedrontados por causa de Jesus. A gente está sempre arrumando a figurinha para ficar com medo. Cheio de temor e cheio de admiração pelo poder de Jesus. Calma. Confia no Senhor, as coisas mudam, as tempestades passam, e o Senhor está no controle da sua vida, da sua família. Quem você teme é o Senhor, quem você serve, as circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Quem você teme? As tempestades ou o Senhor das tempestades? Esta manhã, Pai, em que nós precisamos do Senhor, nosso barco está sendo agitado pelas ondas e pela tempestade. Nós pensamos em alguns momentos que o Senhor está dormindo. Senhor, nós naufragamos muito na fé, Pai.
ficamos perdidos em algum momento, por causa desses conflitos que nós vivemos, por causa dessas perguntas que são lançadas. Mas nessa manhã, entre definitivamente, porque nós clamamos ao Senhor: Mestre, Mestre, vem nos acudir. Mestre, vem acudir a minha casa. Mestre, não te importa que estou perecendo, Mestre. Fale dessa fé que você tem a Ele, mesmo que seja uma fé deficiente, mostre para Ele a fé que você tem nele. Que o Senhor se levante nessa manhã, repreenda esse vento e essa fúria do mar e da tempestade. E que possamos, Senhor, nas tempestades que virão, confiar mais no Senhor e acreditar e crer que o Senhor está conosco. Sairemos do outro lado da margem, porque Ele está contigo, porque Ele está conosco. Você vai sair do outro lado da margem, porque Ele te deu essa promessa, porque Ele falou contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que faz um homem viver dessa maneira, sendo apedrejado, ajoelhar-se e ainda orar dessa maneira? Não impute esse pecado. Não coloque isso na conta deles. Olha.